Amém? Então, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe ricamente. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, e também a todos os irmãos da nossa comunidade, da Igreja Amarelinha, aqui no Encantado. E nós estamos aqui para mais uma noite de meditação. É interessante que o culto público, ele é o culto chamado da homilética, homiléu, né? Que é um culto de comunicação fácil, mas o culto da terça-feira, ele é mais para os mais achegados. Tanto é que é mais apropriado o termo sermão. O sermão se dá para quem é mais íntimo. O pai dá o sermão para o filho, como a mãe para o seu filho, e não dá para o vizinho. Então nós temos hoje aqui trazendo uma mensagem de meditação, sempre focando a questão da oração. E o tema nosso hoje é vivendo as promessas do Senhor. Então vamos orar e vamos baseando-nos nesse texto de Mateus 28, 20, que diz assim: ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta é uma promessa de Deus para nós, e nós estamos aqui. Nunca baseie a sua fé, nunca baseie a sua confiança em Deus nas suas próprias experiências, jamais. As nossas experiências, é como diz o salmista, não te estribe nos teus próprios pensamentos, mas reconhece Deus em todos os teus caminhos. E aqui esse texto diz assim, não é? Eis que eu estou convosco todos os dias. É uma promessa que Deus deu para nós. E fé é isso. Fé é crer, fé é confiar, fé é ter uma plena certeza. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade, por esse momento, Senhor, de maravilhas, de milagres, em que, ó Deus, os céus estão em festa. E, ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, nos aproximar cada vez mais de Ti, como Maria, que foi usada como exemplo. Maria, ela parou tudo para ouvir, para aprender do Mestre, como Ele mesmo diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, perdoa-nos as nossas intransigências, as nossas rabugices, as nossas, ó Deus, revoltas, as nossas resistências. Senhor, perdoa, ó Deus, as nossas infantilidades. Perdoa, Senhor, os nossos rompantes. Senhor, tende compaixão de nós. Lava-nos no teu sangue e nos faze mais alvos do que a neve. Senhor, dissipa todo esse mal-estar, todo este peso, toda esta carga. A tua palavra diz, Senhor, lançai sobre ti, Senhor, todo esse peso e levai este fardo que é leve, este jugo que é suave. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós neste momento, abençoe a família da fé, abençoe a família de cada um dos amados irmãos, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho. E, ó Deus querido, desligamos todo projeto, toda a demanda satânica de destruição, morte, roubo, violência, miséria, enfermidades, doenças, dívidas espirituais, emocionais, mentais, físicas, em nome de Jesus. Nós assim te agradecemos, ó Deus, porque na verdade tu serves uma mesa
na presença dos nossos inimigos, e unges com óleo a nossa cabeça, e o nosso cálice transborda, e nós habitamos na tua casa, desde agora e para sempre. E assim, ó Deus, muito grato, em nome de Cristo Jesus, que breve vem. Amém e amém, e graças a Deus. Então, meus amados, como nós podemos repetir novamente, este culto, esta reunião é para os mais achegados. O culto público, não, o culto público tem que ser uma outra linguagem, tem que ser outras palavras que as pessoas não conhecem, então nós temos que ser bem acessíveis. É a questão da comunicação. Mas para nós aqui, que estamos já como estavam os discípulos, que eles disseram assim: mestre, esta palavra, ou esta parábola, ou este ensinamento, nós não conseguimos entender. Desvenda para nós, desdobra para a gente, a ele em particular. E aqui é assim também, nós queremos em particular tocar nesse tema de viver as promessas de Deus. Então, eu quero assim, ser bem textualizado, para não ficar só nas nossas palavras, porque nós precisamos, irmãos, mais do que nunca nesses últimos dias, dar ênfase à palavra de Deus. A nossa vida, o nosso modus vivendi, o nosso modo de falar, de viver, de se relacionar com Deus e com o mundo, ele tem que ser, como disse Mateus, ensinando-vos. Então vamos ler Hebreus 13, o versículo 5 e o versículo 6, que ele fala para nós mais alguma coisa sobre essas promessas. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. E o versículo 6, de modo que, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Então, meus amados, vivendo as promessas de Deus, cada dia, cada momento, nós precisamos trazer à memória a palavra de Deus e jamais trazer à memória experiências, sentimentos, momentos do passado que são somente decepcionantes, são desestimulantes, de modo algum, de modo algum, de modo algum. Nós precisamos fundamentar a nossa vida baseando-nos nesta confiança nas promessas de Deus. É como disse o salmista no Salmo 23: leva-me às águas tranquilas e faze-me repousar nas pastagens verdejantes. As pastagens verdejantes são as promessas de Deus. O verde dá uma ideia de esperança. Então, neste momento em que nós estamos passando, cada um de nós tem uma guerra pessoal no seu próprio eu. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Certa ocasião, em 1863, acho que foi 1963, um zoológico dos Estados Unidos, não me recordo bem a cidade, ele falou que tinha uma ala que tinha o animal mais feroz da terra. E aí todo mundo queria ver esse animal, fazia fila. E aí quando as pessoas chegavam para ver esse animal, elas viam diante delas apenas um espelho, refletindo a sua própria imagem. E o homem é assim. O homem, os provérbios falam: maldito o homem que confia no homem. E quando ele fala isso, é em relação a nós mesmos.
Irmãos, jamais confiemos em Deus, em nós. A nossa confiança tem que ser em Deus. Há um ditado africano que diz assim: todo rio que esquece a sua nascente, ele seca e morre. Todo rio que esquece lá onde ele nasceu, ele seca e morre. O homem, à medida que ele se afastou da nascente que é Deus, ele está secando, ele está se tornando um animal feroz. Ele está se tornando uma fera indomável, indomável. Mas graças a Deus que Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar. O homem pôde ter esquecido a sua nascente, mas Deus jamais esqueceu que ele é a nascente do homem. Então, meus amados, tenhamos cuidado com o que nós estamos pensando, com as pessoas que estão jogando, alimentando para a gente só notícias negativas, só maus relatórios, que está acontecendo isso e que está acontecendo, mas tudo o quê? Para te levar, para te enterrar. Meus amados, as promessas de Deus nos levantam, nos dão vida e vida com abundância. Então, continuando, nós queremos só mais um pouquinho. Onde você estará, irmãos? Onde você estiver, não importa onde você esteja. Este lugar, o onde, ele tem assim me trazido recorrentes pensamentos. Interessante, né? Eu tenho pensado muito na questão do lugar, o onde. O homem estava no jardim do Éden, um lugar. E aí Satanás chega e tenta, de qualquer maneira, arrancar o homem daquele lugar. Lugar de deleite, lugar de prazer sem pecado. E hoje o homem está num lugar que Deus jamais quer que o homem esteja. Não foi projeto de Deus colocar o homem numa situação como esta, em que agora a nossa saída é qual? É nos agarrar às promessas, porque nós estamos, irmãos, num lugar que nós não nos contentamos com ele. Nós não gostamos deste lugar, porque este lugar, ele traz destruição, ele traz morte, traz roubo. É um lugar que não é bom. A humanidade está num lugar em que o próprio Jesus, ele sofreu as consequências do que é que o homem se tornou. O homem se tornou uma fera e Jesus veio nos resgatar. Então, o lugar aqui, vamos ler lá em Deuteronômio 33, o verso 12, que vai falar que seja o lugar mais inóspito, o lugar mais difícil, o lugar mais inacessível, o lugar mais assim estéril, Deus estará ali com você. Se você está passando por um momento agora em que você diz: acabou para mim, eu não tenho mais saída, olha o que Deus fala para nós aí em Deuteronômio 33, vamos ver o verso 12 primeiramente, De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro junto a ele, e o Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os meus ombros. Aqui, irmãos, eles estão caminhando em direção a Canaã. Nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. E o deserto, irmãos, esses dias eu vi não é reportagem, eu vi assim um vídeo. A serpente no deserto, irmãos, ela faz um buraco na areia
e ela tenta se esconder e tapa-se toda de areia, mas o formato dela fica ali. E eu fiquei assim, misericórdia, né? Quem diria que no deserto tem aquele bicho horrível, peçonhento ali? Irmãos, o deserto da vida, Satanás está aí, sabe, escondido, ele está ali aguardando. Mas olha o que Deus promete para Benjamim, que é o filho da direita, né? O verso 11 está assim: abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro junto a ele. Irmãos, uma das maiores carências da humanidade hoje chama-se a palavra amor. E é isto tão notório que Jesus já nos previu isto. Ele falou: por se multiplicar a iniquidade, iniquidade quer dizer sujeira, muita sujeira, há muita sujeira em nosso meio, de todos os níveis, espiritual, emocional, moral, política, econômica, há muita sujeira. Então o amor vai se esfriar. Mas o amor de Deus pela sua vida, por a minha vida, Ele chama você, o amado do Senhor habitará seguro junto a Ele. Meu amado, creia nisso. Esqueça essas experiências do seu passado, ou as experiências do dia de hoje. Esqueça hoje, sabe? Comece a alimentar cada vez mais, como tem um hino, né? Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Oh maravilha, oh glória a Deus. Meus amados, quando você começa a pensar coisas boas, eu estava ouvindo o Dr. Lair Ribeiro, ele falou que quando você começa a pensar coisas boas, o seu coração, é interessante, né? O nosso coração, ele tem descargas elétricas maiores que o cérebro. Interessante isso, irmãos. Interessante isso, né? Quando você faz o eletroencefalograma, ele é medido em pequenas medidas quocientes de quantidade de energia, mas o coração não, o coração são em miliamperes. Então, irmãos, um coração alegre, um coração vibrante na palavra de Deus, ele começa a dar saúde, ele começa a dar energia, ele começa a alegrar o teu semblante. Você pode não ter nada, sabe? Você pode estar zerado, mas você está, como disse Abacuque, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque é um exemplo clássico que me é recorrente a todo instante, porque ele estava zerado, ele não tinha nada, e ele começou a fazer um lava-roupa suja com Deus. Que tal, irmãos, você hoje fazer o teu lava-roupa suja com Deus? Lava toda a sujeira você e Deus. Deus, a situação está essa. Porque Paulo fala ali para nós, em 2 Coríntios 12, né? Aliás 3, onde há liberdade, ali é o Senhor. Tenha essa liberdade com o seu Deus, tenhamos essa liberdade com Deus, meus amados. E vamos descobrir que Deus nos ama, e isso vai alegrar o nosso coração, vai recuperar a nossa autoestima. Amém? Então, é isto, você é amado de Deus. A coisa mais carente hoje é essa. Às vezes minha esposa, ela pergunta se eu a amo. Eu fico olhando para ela assim e tenho, sim, eu a amo. Mas não gostei. Fala mais, tu me amas? Ela me faz lembrar de Jesus, né? Pedro, tu me amas? Há uma certa carência das pessoas de ouvir essa palavra amor. Porque, irmãos, nós estamos numa sequidão muito grande de amor. Mas quando nós nos voltamos para a nascente, quando nós voltamos para o Oriente, Oriente quer dizer nascimento, o sol nasce no Oriente. Quando nós voltamos para Jesus,
nós começamos a ser invadidos pelo seu amor. E você começa a amar não o teu amor, você começa a amar com o amor de Deus, porque você começa a experimentar que você é amado de Deus. E aí você fica bem, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pode chamar de feio, pode ignorar você, pode esquecer você, como tem o hino, né? Mas ainda que demore, ainda que a tua mãe se esqueça, mas eu não me esqueci de ti. Irmão, Deus não esqueceu de você. Seja qual for a tua situação que você esteja vivendo, apegue-se nas promessas de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, né? E tem também o versículo 17, só para a gente não se, assim, deixar de lado, né? Eis o seu novilho primogênito, ele tem majestade, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos. Sim, todas as extremidades da terra, tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Aqui a palavra chifre, nessa linguagem, dá a ideia de poder. Poder. Chifre é poder, tá? Essa é a ideia que ele nos passa aqui. Então, o nosso Deus, irmãos, ele é poderoso para te guardar, tá? Aqui fala do novilho primogênito. Ele usa Jesus aqui como uma imagem de um animal. E quando a gente lê o Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como boi. Interessante isso, né? O Evangelho de Mateus são as 4 figuras que estão ali diante do trono em Apocalipse 5, ou em Ezequiel 1, onde estão os 4 querubins que têm as 4 faces. Para mim, aquelas 4 faces, irmãos, é como se fosse uma troca de tela, né? Deus troca a tela, ora aparece uma face de homem, ora de boi, ora de águia e ora de leão, homem, boi e águia. Então, são aspectos ou são, assim, figuras, símbolo de Jesus. Por isso que são os 4 evangelhos. Então, meus amados, aqui nós vemos Jesus escondido, porque Jesus ele não pode aparecer no Primeiro Testamento, ele só pode aparecer no Segundo Testamento, como Paulo fala ali em Gálatas 4, vindo então à plenitude dos tempos, Cristo nascido de mulher. Mas Cristo já está aqui há muito tempo, irmão. Jesus está ali, como João relembra, João repagina, João retoma, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava diante de Deus, e o verbo era Deus. Então, meus amados, Jesus é o nosso refúgio. Jesus, ele pode se mostrar para você, seja qual for o deserto da sua vida, assim como ele foi com Israel. Deus quer estar com você. E vamos para o segundo item. Deus está com você, meus amados. Deus está conosco. Deus está com a igreja. Deus esteve sempre com o seu povo nos momentos, nas ocasiões mais impossíveis. Estamos agora falando com o nosso irmão Pedro, que é o homem da técnica, é o homem que está nos ajudando nessa questão de transmitir para você agora sobre esse conflito lá de Israel. Israel com os filisteus. Não mudou nada, irmãos, porque palestino, estamos vivendo na história, né? Era a antiga Filistia. Filistia que são os filisteus, que é o PH, aí ficou Filistia, PH, aí ficou palestinos. Não mudou nada. Então tu vê ali que Israel está diante de uma guerra muito grande, mas Deus está livrando Israel hoje, atualmente. Se a gente pegar um pouquinho na história mais atrás, vamos ver Israel e a guerra dos 6 dias. Israel estava cercado por todas as nações, praticamente ali dos árabes, e Deus veio assim e livrou completamente Israel. Então, Deus ele quer provar que ele vai estar com você
nos momentos mais difíceis e impossíveis, que você diz, não é possível alguém escapar desse momento aí, não vai sobrar nada. Até alguém postou, né, que se não fosse esse escudo que tem lá, da bateria antiaérea israelense, que está sendo usado agora, que lembra muito, para mim, aquele filme Jornada nas Estrelas, que fica aqueles lançamentos, né? Tchu, 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 tchu. Então Israel tem aquele escudo e ele consegue detectar aqueles foguetes. E assim é Deus na sua vida, meu amado. Quantas coisas Deus tem livrado você, porque você tem resolvido confiar nas promessas de Deus. Isaías 45, ele fala assim, 2 e 3, para que saibais. É lindo Isaías. E olha que Isaías, nesse capítulo 45, ele faz uma promessa para um homem que é pagão. É Ciro, ele fala, Ciro, eu irei adiante de ti, Ciro, e aplanarei os teus caminhos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as fechaduras de ferro, para que tu saibas que eu sou o Deus de Israel. E te dou acesso a riquezas encobertas, e chamo pelo nome aquele que não me conhece. Meus amados, às vezes eu e você, porque a palavra conhecer, no original, ela dá uma ideia de intimidade. Às vezes você e eu estamos na casa de Deus, mas não conhecemos o nosso Deus. Ainda não tivemos aquela intimidade, porque Deus fala isso ali em Isaías, eu chamo pelo nome aquele que não me conhece. Deus está te chamando pelo teu nome, seja qual for o teu nome, e tu fala assim, mas Deus, eu não conheço Ele, mas Deus conhece você, como Ele disse de muitos homens, desde o ventre da tua mãe eu te conheço. Esse é o nosso Deus, irmãos. E diz que ele tornou a vida de Ciro uma bênção, e Ciro foi responsável para liberar o retorno do exílio babilônico de Israel. Irmãos, Deus, Ele sempre quer fazer uma bênção, quer nos dar uma bênção, mas a bênção não é para ficar para nós. Irmãos, quando Deus abençoa um homem, quando Deus abençoa uma mulher, quando Deus abençoa um ministério, sei lá, a bênção não fica só para você, só para mim, porque é muita bênção, irmãos, porque é Deus, não é o homem que está abençoando, é Deus que está abençoando, e Deus é pródigo, Deus é esbanjador. Olha a pesca milagrosa, para que tanto peixe? Para que tanto peixe? Mas era para abençoar os outros pescadores. Meus amados, vamos pensar assim, sabe, numa visão de Deus, não mais nessa visão nossa, mesquinha, tacanha, isso aí já é passado, tá bom? Deus abençoe, meus amados, é muito gostoso, tá? Então, nesse deserto, Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar tanto, porque os discípulos da pesca milagrosa estavam num deserto, eles não tinham nada, eles tinham dívida para pagar, não tinham como pagar a dívida, não pescaram nada, mas eles resolveram ouvir a voz de Jesus, eles deram um tempo para ouvir Jesus. E esse momento que nós estamos aqui com você, e que você está dando um tempo para ouvir Jesus, saiba que Deus está falando com você, isso eu creio plenamente, algo está abrindo no teu entendimento, caso você esteja realmente, assim, claro que eu creio, quero crer que você está assim, captando a mensagem, Deus está mostrando para você, falando com você, conectando você com situações, com realizações, porque Ele, irmãos, Ele é o Deus que cumpre a sua palavra.
Haja o que eu fico imaginando, irmãos, quando Deus disse para Eva: da tua semente vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí passaram-se um milênio, passaram-se 2 milênios, 3 milênios, segundo dizem os estudiosos, de Adão até Abraão são 2.000 anos, de Abraão até Jesus são mais 2.000 anos, de Jesus até hoje mais 2.000 anos e 21 anos. Então veja bem, após 4.000 anos que a promessa de Deus se cumpre, porque é Deus. Agora você tem um outro tempo, e Deus, no tempo dele, Ele vai manifestar o que Ele prometeu a você através desse nosso vivendo. Porque olha bem, esse verbo vivendo, irmãos, é um verbo que dá uma ideia de um presente repetitivo. É um presente que se repete, vivendo. Nós chamamos de gerúndio, mas na verdade é um presente que vai se repetindo, entendeu? Ele está em andamento. Não é assim, aconteceu, pronto, né? Ali tudo bem, não. É vivendo. Irmãos, alguém disse que nós temos para cada dia uma promessa de Deus. Então, cada dia que eu viva, eu vou desfrutar mais uma promessa de Deus. Então, vamos ler então Isaías 43, versículo 2, para nós não fugirmos muito do nosso tema, que é nos momentos, vivendo as promessas de Deus, nos momentos mais impossíveis. 43, 2, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. É promessa, irmãos. Se as águas do mar da vida, elas querem te afogar, elas querem te cobrir, elas querem te destruir, olha o que ele fala: quando passares, quando, onde, quando, onde, quando passares, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Fogo quer dizer sofrimento. Irmãos, seja qual for a mensagem, qual for a situação de sofrimento, Deus vai passar com você, e você vai conseguir superar esse sofrimento, sabe? É isso que ele fala para nós. E aí, em Apocalipse 2:12, que ele fala para a igreja ali no Apocalipse 2, verso 12 e verso 13, ele fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Oh, glória a Deus! Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, realmente nós estamos vivendo numa situação semelhante aqui. A Bíblia é muito atual e ela é muito recorrente, né? Ele fala, né, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja que está em Pérgamo, porque Pérgamo, traduzindo, né, na tradução é Pérgamo, no original é casamento, é através do casamento. É aqui que nasce, é até um dado histórico, né? A partir de aqui, desse ano 300 e pouco, que a igreja primitiva deixa de ser igreja, que não é mantida pelo Estado, e passa agora a ser a igreja que o Estado vai manter, porque dizem que o imperador Constantino se converte.
E aqui é que nasce a Igreja Romana. A igreja deixou de ser Igreja Apostólica de Jerusalém e passou a ser a Igreja Apostólica Romana. Agora é aqui. Então, quer dizer, muita gente fingiu que era cristão, muita gente entrou ali, mas teve um povo, teve um grupo que Deus observou que eles faziam o quê? Mesmo que eles estavam ali onde está o trono de Satanás, mas eles retinham o quê? O nome do Senhor e não negaram a fé. Meus amados, para nós vivermos as promessas de Deus, precisamos reter o nome de Jesus, precisamos orar em nome de Jesus, precisamos fazer tudo em nome de Jesus, baseando-nos na fé. É na fé, tá bom? Então, é que a hora já passou, já estamos com, acho que uns 20 minutos, não sei, não é isso? Então, nós já estamos assim, para ser os momentos finais deste momento assim, de reflexão sobre vivendo os momentos, as promessas do Senhor, não é? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você está no deserto, ou mesmo se você está na fornalha, ainda faltou lembrar a fornalha aqui que nós vamos agora entrar, não é isto? Daniel 3:25, ele vai falar sobre esse lugar, esse lugar também que é chamado a fornalha, que é Daniel 3:25, em que eles estão ali e diz assim, Daniel 3:25. Disse ele, porém: vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Meus amados, quem vive as promessas de Deus? Quem é esse 4º homem na fornalha? Quem é esse 4º homem? É o próprio Jesus, que está escondido, está criptografado, ou seja, criptós é escondido e grafado é escrita. Então ele não pode aparecer, mas ele está ali. E sabes por que aqueles 3 não se queimaram? Porque Jesus, irmãos, Jesus falou: eu sou a porta, eu sou a porta. E a letra que representa a porta no alfabeto hebraico é o número 4, chamado Dalet. Irmãos, eles não se queimaram, porque eles entraram pela porta que é Jesus. Meu amado, entre por essa porta que é Jesus. João 9:6, ele fala isso, João 9:6, nem ia falar isso, agora eu tenho que ver se é isso mesmo, João 9:6, ele fala: eu sou a porta, e quem entrar por mim achará e encontrará pastagens. João 9:6, é isto mesmo? Não, é 10:6 então. Foi bom conferir, igual os bereanos, João 9:6. Não, é João 10:9. É João 10:9 ou João 9:6? Isso mesmo, João 10:9, perdão. João 10:9 fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entendeu, meus amados? Você viver as promessas de Deus, seja também na fornalha, no deserto, na fornalha, sabe? Seja onde tiver o maior sofrimento da tua vida, a maior perda que você tenha tido, mas se você entrar pela porta, você será salvo. Deus te abençoará, Deus é contigo, Deus vai alegrar a tua alma, vai consolar o teu espírito, vai reanimar você. Irmãos,
não tem como, meus amados, não tem como, meus amados. Glória a Deus, glória a Jesus. E também tem Daniel 6:22, ele vai falar um pouquinho também sobre esta questão, aí só para dar uma complementação da fornalha de Daniel 3:25. Então, o 6:22, ele vai nos dar mais ainda umas complementações, que diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Irmãos, no deserto, na fornalha, diante do leão, diante de Satanás que quer pegar a sua vida, Deus fecha a boca do leão. Ele não pode, irmãos, ele vai ter que ver você, mas ele não pode. Então, meus amados, descansemos nas promessas de Deus. Façamos como diz o salmista no Salmo 23. Vamos, irmãos, repousar, vamos deitar nessa grama verdejante, que são as pastagens que representam as promessas de Deus. Então, nós assim fechamos essa questão, né? Vivendo as promessas de Deus, seja no deserto, seja nos momentos mais difíceis da sua vida, seja na fornalha, seja diante do leão, do diabo. E vamos ler para terminar os Salmos 89, versículo 26. O que o Salmo 89, 26, ele quer fechar para nós essa breve exposição e desdobramento, explicação da palavra, né? Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Meus amados, não tem como, quando você invoca a Deus, quando você pede a Deus. Eu vou me tornar repetitivo. Domingo, eu relutei em fazer isto, mas como era um momento até propício, adequado, como uma ilustração, e falei da minha crise, que eu tive uma dor na madrugada, 3 e pouca da manhã, uma dor lancinante, uma dor aguda, uma dor assim, delirante e muito doída, muito, que eu me virei e parece que estava tudo aberto. E aí eu não quis incomodar a minha esposa, onde é que tinha um remédio para dor, onde é que tinha o tal do Buscopan, e fui orar. Eu sei que passou um tempo, quando eu me dei conta, já era mais de 4 horas da madrugada, e eu vi que a dor tinha ido embora. Eu comecei a orar ao Senhor, e é o que o Salmo 89, 26 fala assim: e ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai. Esses dias eu brinquei com a minha esposa, né? Eu ouvi lá um lance lá, e eu falei: eu sou órfão de pai e mãe. Ela: eu também sou. Então, irmãos, nós pedimos a Deus, entendeu? Invocamos a Deus. E aí, fizemos a oração domingo, e para minha surpresa, né? Eu ouvi de 2 pessoas que até me falaram depois, uma até me ligou no dia seguinte, que aconteceu a mesma coisa com ela, né, na madrugada, e ela falou: se Deus ouviu a oração do presbítero, também Ele pode ouvir a minha, que eu não tenho como, é madrugada, não sei, eu acho que era 3, 4, e ela falou, irmãos, que aquela dor no joelho sumiu, e a outra falou que estava aqui no culto, e aí estava com a coluna travada, não podia mover o braço, só se deu conta de que estava bem quando chegou em casa. Então, irmãos, eu quero deixar esse testemunho, que é para, incentivar, é para motivar a sua fé nas promessas de Deus, é Deus que faz a obra. Quando você reconhece Deus como seu Pai, através do perdão dos nossos pecados, através da nossa confissão, da nossa humilhação, e dizemos agora: Senhor, Tu és meu Pai, Abba Pai.
E só para terminar mais um pouquinho, Romanos 8,15, ele vai... Eu queria sempre deixar, irmãos, nós precisamos, irmãos, resgatar o poder no sermão ou no culto, assim, luz, câmera, ação, para a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que tudo que veio a existir, tudo que nós vemos aí, foi o quê? Pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. E aqui diz o 15, né? Porque não recebestes, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Paizinho. Em aramaico é Abba, Pai. Olha bem, que expressão, né? Abba quer dizer paizinho em aramaico, porque ave ou Abba é pai, né? E Abba é paizinho. O 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, retomando, né, o verso 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus queridos, vamos manter firmes, né? E aí tem Isaías 46, versículo 4. Isaías é praticamente a mini Bíblia, né, que nós temos no Primeiro Testamento. Isaías tem 66 capítulos. Então Isaías 46, 4 fala assim: até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos criei e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Amém, meu amado? Oh, glória a Deus, glória a Jesus, porque Ele nos criou. Ele fala aqui, irmãos, agora, Efésios 2,10 fala que nós fomos feitura de Deus em Cristo Jesus. Porque Efésios 2,8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é presente, é dom de Deus. E ele fala, né? E eu vos criei e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Peguemos, irmãos, esta promessa e vivamos alegres, felizes, pela fé, meus amados. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as experiências negativas, olhe para as promessas de Deus e comece já a cantar, a vibrar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, muito obrigado, e quero orar com você, baseado nessa palavra de vivendo as promessas de Deus. Sabe, Deus é o nosso Pai no deserto, na fornalha, diante do leão, e seja qual for a situação. Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Deus, neste momento tão glorioso, tão gostoso estar aqui, ó Deus. Não dá vontade nem de parar, Senhor. Ó Senhor, que bênção
Ó Senhor, nós ficamos preocupados, ó Deus, do que vamos falar, mas o Teu Espírito começa a nos direcionar. E assim, ó Deus, quero ligar agora com esse irmão, quero ligar com essa irmã, e até com essa pessoa que porventura está nos ouvindo. Senhor, reanima a fé, reanima a esperança, ó Deus, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste ancião, desse ministro, desse ministério, deste povo, ó Deus querido. Em nome de Jesus, Tu és o mesmo, Pai amado, e nós queremos, na Tua autoridade, no Teu poder, desligar toda a destruição, toda a morte, todo o roubo, toda a violência, toda a miséria espiritual, emocional, mental, física, financeira, social, cultural, nos relacionamentos entre pais e filhos, no relacionamento entre membros e pastores, pastores e membros, e entre pastores e pastores, ó Deus, entre igrejas e igrejas. Vem curar a Tua igreja, para que haja, ó Pai, um só rebanho, uma só fé, uma só esperança. Nos leva até as almas, ó Pai, nos envia até as almas, e ó Deus, vem raiar a Tua luz, vem iluminar a mente desta pessoa, tira ela agora, ó Deus, da escuridão, tira da dubiedade, tira do estribamento, Senhor, ilumina o seu entendimento, tira deste cansaço. Essa pessoa que está cansada, ela está sobrecarregada, Senhor, toma ela nas Tuas mãos, nós a entregamos, ó Deus, ponha em Teus ombros, Senhor, e dá descanso a ela, Pai querido, dá descanso a nós. Põe a Tua igreja, põe essa igreja aqui no Encantado, a igreja amarelinha, põe nos Teus ombros, põe cada membro, põe cada família, põe cada filho, cada filha, cada obreiro, cada pastor, cada diácono, cada presbítero, cada diaconisa, cada diácono, cada departamento, Senhor, e cada vizinhança, e também as autoridades constituídas, civis, militares e eclesiásticas. E abençoe Israel, Senhor, haja paz em Israel, tem misericórdia, ó Deus, e assim nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, recaris tu Iesus Christos, e o amor de Deus, reagapito teu, cai recoinonia, e a comunhão topinelma tom agion do Espírito Santo, metarremon com todos que aguardam a volta de Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus.